Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Sim. Ótimo, obrigada. Então, eu mandei esse arquivo, deixa eu achar aqui o meu, que eu retirei da apostila nas páginas finais. A apostila eu ainda não terminei, mas eu queria finalizar essa etapa para a gente mudar um pouco o assunto e aprofundar em alguns elementos de um circuito elétrico. E daí a gente vai partir um pouco mais para a parte de segurança em eletricidade. A gente está nos conceitos, porque até mesmo para vocês levarem esses conceitos para a área, para identificar dentro de dentro da área, do tipo de processo da empresa, identificarem quais que são as situações de risco diante dessas grandezas, fazendo a leitura das máquinas, equipamentos, na parte elétrica. Então, eu falei com vocês que hoje a gente ia trabalhar um pouco com os prefixos, né? Então, eu montei aqui uma tabela 3, que fala as grandezas elétricas. Então, a grandeza para mim é a tensão elétrica, a corrente elétrica, a resistência elétrica e a potência elétrica. Aqui na coluna do meio, nós temos a simbologia da grandeza, a letra que representa a tensão elétrica, que é a força que impulsiona as cargas elétricas. O símbolo é V. E a unidade também é V, que é volt, em homenagem a Alessandro Volta. A corrente elétrica é o fluxo ordenado dessas cargas elétricas por um condutor por um período de tempo, que é a corrente elétrica, a unidade é ampere, que é A, e o símbolo da corrente elétrica já tinha outros elementos, que já tinha outro elemento na física que usava a simbologia, o C, então ficou o I. A resistência elétrica é a oposição da passagem da corrente. A letra que representa essa grandeza é a letra R, e a unidade em ohms com a letra ômega, que parece um pouco uma ferradura. E a potência elétrica, o quanto de energia que é gasto por tempo, que a unidade é watt, que é o W, em homenagem a James Watt, e a letra que representa é P. Então, agora nós vamos falar dos prefixos. Nós temos aqui o número, às vezes, ele vem numa notação, ele não vem esteticamente bem apresentável. Aí eu utilizo o prefixo para representar esse número de uma forma estética melhor. Então, nós temos, por exemplo, alguns prefixos, por exemplo, tem o pico, que é 10 elevado a menos 12, ou seja, depois da vírgula, nós temos 12 casas decimais. Ele é representado aqui pela letra P minúscula. Vou aumentar aqui minha fonte. Ele é representado pela letra P minúsculo. E na potência de 10 é 10 elevado a menos 12. É como se fosse 1 dividido por 1 e 12 zeros. O nano também é um prefixo, que é 10 elevado a menos 9. Também muito utilizado nos capacitores de nanofarads. A letra que representa esse prefixo é o N. Nós temos também o micro, que ele é muito utilizado na eletricidade. O micro, ele é 10 elevado a menos 6. Depois da casa decimal, são 6 casas, né? A representação do micro, esse M, essa letra grega Mi, que é um Mzinho com a barriga lá embaixo.
Nós temos também o prefixo mili, que equivale a 10 elevado a menos 3. A letra que representa o mili é M minúsculo. O M minúsculo, 10 elevado a menos 3, é 3 casas após a vírgula. Nós temos agora os prefixos com expoente positivo. Por exemplo, nós temos o quilo. O quilo é 10 elevado a 3, positivo. Ele é um múltiplo, né? Os que eu falei anteriormente são submúltiplos. A letra que representa é o K, mas é o quilo, que é o nome dele. E é 10 elevado ao cubo. Então, 10 vezes 10 vezes 10. 10 elevado ao cubo equivale a 1000. Nós temos também o mega, quando a gente às vezes vai comprar o computador, algum aparelho que tem algum dispositivo de memória, e às vezes fala que é megabytes. Então, o mega é representado pela letra M maiúsculo, é o contrário do micro, que é 10 elevado à sexta positivo e equivale a 1 milhão. O giga também, quando a gente vai comprar algum aparelho que tenha memória, algum HD, gigabytes, giga de memória, 1 giga, 3 gigas. Ou então a velocidade de propagação da internet. O giga, ele é representado pela letra G, ele equivale a 10 elevado à nona, que equivale a 1 bilhão. E nós temos o tera, né? O tera também, agora os computadores já vêm mais de 1 tera, 2 teras, né? O HD do computador, ele é representado pela letra T maiúscula e equivale a 10 elevado a 12, que é 1 trilhão. A gente pode observar em comparação aos submúltiplos, né, que a letra que representa os múltiplos, que o expoente é positivo, são todas maiúsculas. E dos submúltiplos, né, que o expoente, na potência de 10, o expoente negativo, todas as letras são minúsculas, né? Então, isso aqui não é necessário decorar, mas algumas máquinas, equipamentos vêm com os valores das grandezas, usando esse prefixo, porque olha quantas unidades que o prefixo pode substituir, uma letra só, quantas casas, quantos bits que podem ser substituídos por uma letra só. Então, agora eu vou... Até aqui tranquilo, gente? Deixa eu ver quem chegou. Eu e... Tranquilo? Tranquilo. Então, agora eu vou falar um pouco da conversão. Só aguardar um minutinho aqui que uma menina da sala de vocês... Voltando aqui, eu montei aqui, vou até aumentar um pouco. Posso perguntar, vocês estão assistindo a aula pelo celular ou pelo computador? Só para me saber. Pelo computador. Ah, tá. É para saber se está visualizando bem a tela, porque sempre são vocês, né? Aí. Então, eu dividi assim. Aqui, a minha esquerda são os múltiplos. Eu vou pôr aqui em verde. E aqui, à minha direita, estão os submúltiplos, que eu vou pôr de azul aqui. Então, já falei das letras que representam, o quanto que vale cada um. Agora, nós vamos falar da conversão. Por exemplo, na eletricidade, nós vamos utilizar, a gente utiliza mais o mega,
Eu aumentei aqui a letra, mas ficou... Deixa eu arrumar aqui. Nós usamos na eletricidade o mega, que é um múltiplo, que é 10 elevado à sexta, que é 1 milhão. Vamos diminuir só para ver aqui. Usamos o quilo, que é o K. Usamos muito também o mili, que é o M minúsculo. Quem fez isso foi o próprio computador. Que é 10 a menos 3. O micro, que é 10 a menos 6. O nano usa mais assim na parte dos capacitores, somente na eletrônica, tá? Então, essas casinhas, essas colunas onde que eu tenho giga, mega, quilo, unidades das grandezas. Vou diminuir só um pouquinho aqui. Os submúltiplos, nós temos o mili, micro e nano. Cada casinha dessa aí equivale a 3 zeros. E agora a gente vai ver a conversão entre as casas, que são os prefixos, tá? Então, os prefixos de expoente positivo, de alto valor, estão todos aqui à minha esquerda, abaixo da linha verde. E os submúltiplos de valores pequenos, né, que é o mili, micro e nano, estão abaixo aqui, em azul, aqui, da parte azul. E no centro está a unidade. As grandezas estão no seu valor real, sem prefixo nenhum, tá? Então, eu desenhei aqui para ficar mais claro, mas às vezes não posso até ter para vocês está um pouco embolado, mas assim, tentei fazer aqui para vocês entenderem um pouco disso. Deixa eu pôr para carregar aqui no computador, senão ali. Sabiam que casa de ferreiro espeta de pau? Meu computador está com mau contato na fonte, até hoje eu não arrumei. Gosto é fake em casa. Até no último momento. Aí eu tenho que acertar o ponto para carregar aqui. Estou tentando aqui arrumar um ponto para carregar esse computador. Então, vamos voltar aqui, porque não consegui pôr para carregar meu computador. Aqui, para mim fazer essa conversão, por exemplo, de sempre que eu estou convergindo um valor que está aqui, por exemplo, quilo para a unidade, então eu vou andar a casa para a direita, eu vou sempre multiplicar por 1000. Porque cada casinha aqui, nessas conversões, eu vou... cada casinha equivale a 1000. Então, se eu for converter aqui para a direita, eu vou multiplicar por 1000. Aí o número, ele vai aumentar o valor dele. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui 1K, o prefixo de quilo, a letra que representa é o K. Então, aqui, vamos escrever aqui, ó. Deixa eu arrumar um espacinho aqui, subir.
Aqui acho que dá para escrever. 1K. Ficou pequenininho. Um K. E eu quero passar aqui para essa coluna aqui que eu vou botar aqui, ó, em amarelo. Eu quero passar para a unidade. Então, eu vou andar para a direita, que vai ser a direita. Então, eu vou multiplicar por 1000. Então, 1 vezes 1000. Desculpa. É igual a 1000. Por exemplo, esse 1K aqui, que se fosse 1K volt. 1K volt vezes 1000 é igual a 1000 volts. Então, eu tirei o prefixo K e passou para o valor em unidade. Quando eu falo que o valor a grandeza está em unidade, é porque ela não está usando o prefixo. Agora eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar um valor e vou andar com a casa dele para a esquerda. Então, eu vou aqui pegar um valor aqui, ó. Eu tenho 1 microampere. Vou pegar aqui, ó. Microampere. Um microampere. O micro tá aqui, ó, nessa coluna aqui. Vou pôr ela em verde. O micro está aqui. Para mim chegar, vou tentar chegar na unidade aqui. Então, passar 2 casas. Então, eu estou aqui em micro, quero chegar na unidade. Vai contar 2 casas. Então, eu vou dividir 2 vezes por 1000. Porque são 2 casas. E dividir 2 vezes por 1000 não é a mesma coisa de dividir por 2000, é diferente. Eu quero retirar 6 zeros, né? Quando eu estou dividindo por cada casa vale 1000. Se ele sai dessa casa aqui, que é micro, e vai para 1000, ele perde 3 zeros. E quando passa para a unidade, também vai perder 3 zeros, porque está dividindo. Toda vez que divide, é como se fosse uma subtração, uma perda. Ao contrário da multiplicação. Então, toda vez que eu tenho que converter da direita para a esquerda, o valor do número vai diminuir, porque é uma divisão, né? Então, aqui, vou fazer aqui, ó. 1. Deixa eu achar uma calculadora aqui. Um dividido por 1000 vai dar 0,0. A primeira divisão, né? Vai ficar primeiro 0,001, que é o milli. Agora, vou colocar aqui, divido 2 vezes. Agora eu vou dividir por 1000 novamente. Aí vai ficar o micro, né? Que vai ficar 0,006. Vai ficar 6 unidades depois da vírgula. Esse aqui é o número real. Esse aqui é o número real sem o prefixo, né? Na unidade. Vocês entenderam, gente?
Sim. O professor Renato chegou a falar de potência de 10, essas conversões. Não. Entenderam? Deixa eu ver aqui. Bruna e Ingrid, entenderam? Sim. Entendeu, Ingrid? Entendi. Ah, que valor. Eu achei que você não estava com áudio bom, eu mandei mensagem. Então, toda vez que eu multiplicar um número por 1000, ou seja, eu estou convertendo para a direita. Entendi. Obrigada. Toda vez que eu multiplico por 1000, que eu estou convertendo para a direita, o valor do número vai aumentar. O seu valor vai aumentar. E toda vez que eu converter ele para a esquerda, dentro dessas casas, o seu valor vai diminuir, porque toda vez que divide, diminui. Então, para encerrar um pouco essa etapa, eu trouxe umas atividades para a gente fazer, porque toda vez que a gente repete esses conceitos, faz alguma conta, algo que desafia a gente está sempre aprendendo e assimilando mais o conteúdo. Eu tenho aqui, eu vou fazer com vocês. Deixa eu ver se está gravando, porque eu quero que depois as pessoas assistam. Então, a gente vamos fazendo juntos. Eu vou fazendo com vocês. Pode ser? Ou vocês querem fazer sozinhos? Vocês saíram? Ninguém fala nada? Eu não ouvi. Pode ser, professor. Tá. Obrigada. Então, eu tenho um chuveiro elétrico cuja corrente, vou aumentar aqui que a gente acompanha juntinho. Eu tenho um chuveiro elétrico cuja corrente é 10 amperes. Então, eu já sei que a corrente é 10 amperes e a tensão elétrica é 127 volts. Qual é a resistência? Então, primeira coisa que eu sei é que você está me perguntando pela resistência. Quem que é a resistência? Qual que é o valor? Como que se calcula a resistência? Se a gente for pegar lá o triângulo, deixa eu ver aqui se eu acho rápido aqui a apostila, o triângulo da lei de Ohm. VRI. Não, eu quero pegar o triângulo aqui, que eu quero usar ele como referência aqui, mas ele ficou bom aqui não. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Copiar ele aqui. Essas letras aqui, como que eu fiz? Ah, tá. Só um minutinho que eu... Então, pediu-se para calcular a resistência. Se eu vier aqui apagar a resistência aqui no triângulo da lei de Ohm, a resistência eu apaguei, eu vou ter que
vou saber que resistência é igual a tensão sobre corrente. Então, vou até pegar uma fórmula que está aqui no finalzinho, coloquei as fórmulas. Então, a resistência vai ser tensão sobre a corrente. A tensão foi dada no valor de 127 volts, é a tensão que chega em nossas casas, dividido por uma corrente de 10 amperes. As nossas tomadas, a corrente máxima dela é 10 amperes também. Então, 127 por 10 equivale a 12 dividido 12,7 ohms, que é a resistência. Tranquilo, gente? Tranquilo. Ótimo. Outra coisa de falar de tranquilidade é que falta 9 minutos para acabar minha sala, né? Assim, a sala que eu montei, mas nós vamos voltar lá no... Quando terminar, eu aviso para vocês, a gente volta lá no grupo da sala e retorna aqui no link, no mesmo link, ok? Vamos para o número 2 agora. Para uma resistência elétrica de 0,5 ohms e uma corrente elétrica de 20 amperes, qual que é a tensão? Então, nós temos a resistência, 0,5 ohms, temos uma corrente de 20 amperes. Pede-se para calcular a tensão. Se eu olhar aqui nesse triângulo novamente e tampar a tensão a quem nós queremos calcular, nós já sabemos que essa barra aqui, ó, que está na vertical, é multiplicação. Então, para encontrar a tensão, vai ser R vezes I. Então, eu vou pegar aqui a fórmula aqui embaixo. Então, é um produto direto, só uma multiplicação direta. V é igual a R vezes I. Aonde temos que o R vale 0,5 ao meio. E a corrente vale 20. Quanto que dá essa conta? R$ 10, né? 10 volts. Por que dá 10 volts? Todo número multiplicado por 0,5 ou meio é igual a metade dele. Então, é a mesma coisa se eu pegasse o 20 e dividisse por 2, que é metade. Então, a tensão aqui para o número 2 é 10 volts, porque a resistência vale 0,5 ohms e a corrente vale 20 amperes. Então, é um produto, chegamos a um resultado aqui de 10 ohms. Entenderam, gente? Já no número 3, já é uma coisa mais interessante para vocês, que vocês vão vivenciar isso lá na área. Um motor elétrico cuja potência é 25 CV, então, nós temos a potência do motor em CV. Tem uma corrente de partida de 12 miliamperes. É a corrente. Nós temos o prefixo aqui que é mili, que equivale a 10 a menos 3.
qual a tensão de alimentação desse transformador? Então, pede para fazer as transformações de CV para watts. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, antes de tudo, é fazer as transformações. Vamos primeiro da potência. Potência vamos converter de CV para watts. Então, a gente faz uma regra de 3 simples, por quê? Um CV equivale a 736 watts. Perdão. Vinte e 25 CV equivale a quanto? Né? A gente faz uma regra de 3 simples e nós vamos multiplicar cruzado. Que vai ficar assim. Olha o trem. Então, nós vamos multiplicar cruzado. 736 vezes 25 igual. Deixa eu ver só um minutinho aqui, gente. Então, igual a XCV, do qual nós queremos encontrar. Vou escrever aqui na frente, multiplica cruzado. Então, XCV é quem nós queremos encontrar, passa para antes da igualdade, 736 vezes 25. 18.400? Ótimo, parabéns. Você falou alto no meu ouvido, eu quase que eu caí da cadeira. 18.400 watts, muito obrigada. Obrigada, viu? Então, a potência do motor... Deixa eu diminuir essa letra, que eu vou pegar um espaço aqui. A potência do motor em watts é 18.400 watts. Agora, nós encontramos a potência em watts, né?
Agora vamos passar aqui, vamos converter esse miliampere para unidade. Só que antes, vamos voltar lá na sala. Eu vou fechar essa sala aqui. E vamos voltar lá no link e abrir uma nova sala para a gente não cortar. Falta 1 minuto, tá, gente? Falta só 1 minuto. Vou fechar essa sala aqui e a gente vai entrar novamente. Obrigada.